De acordo com a história oficial, foram os portugueses os primeiros europeus a chegar em terras brasileiras e fazer contato com os habitantes locais. Coube a Pedro Álvares Cabral, comandante da embarcação que aportou na Bahia em 22 de abril de 1500, a alcunha de descobridor do Brasil, e o longo período de colonização corroborou para que este título permanecesse com ele de forma incontestável por vários anos. Porém, à medida em que surgiram mais pesquisas sobre as grandes navegações, maiores evidências de que outros exploradores estiveram por aqui anteriormente também foram aparecendo. O mais famoso deles talvez seja Vicente Inhanês Pinzon, que, de acordo com as fontes, teria chegado em janeiro de 1500, portanto 4 meses antes dos portugueses. Pinzon era um experiente navegador e, junto com seu irmão Martim Alonso, chegou a participar da expedição que trouxe Cristóvão Colombo para o continente americano no ano de 1492. Mais que isso, esteve à frente dos preparativos da viagem, recrutando parentes e conhecidos e até investindo financeiramente nela, passando a ser o comandante da famosa caravela Ninha. Por seus feitos, junto a Colombo, ele obteve ganhos materiais e pôde patrocinar sua expedição. Nesta época, os reis católicos Fernando e Isabel emitiram a autorização geral, que permitiu o uso de expedições particulares para a exploração de novas terras em nome da coroa. Pinzon então partiu novamente do porto de Palos de la Fronteira em novembro de 1499. Desta vez, comandando a própria expedição, com 4 caravelas tripuladas basicamente por amigos e parentes. Primeiro, eles passaram pelas Ilhas Canárias e Cabo Verde, onde se abasteceram de suprimentos. Depois, seguiram na direção sudoeste. Tentavam alcançar a região mais ao sul de onde Colombo havia chegado, pois Pinzon também acreditava que ali haveria uma porção ainda inexplorada da Índia. Consta em seus registros náuticos que a viagem tornou-se extremamente turbulenta quando uma forte tempestade quase fez naufragar as 4 caravelas. Contudo, os fortes ventos acabaram encurtando em quase pela metade o tempo para o trajeto de aproximadamente 2.400 quilômetros entre Cabo Verde e Brasil. Já era janeiro de 1500 quando Pinzon chegou na terra que batizou de Santa Maria de Consolación. Neste ponto, existem 3 principais teorias sobre o local exato de seu desembarque. Para o historiador português Duarte Leite, o navegador teria chegado em Cabo Orange, na Guiana Francesa. No seu depoimento ao Tribunal de Probanzas, o próprio Pinzon afirmou ter desembarcado em Cabo de Santo Agostinho, litoral pernambucano. Porém, a teoria mais defendida por pesquisadores e alguns historiadores é de que o desembarque da expedição ocorreu primeiro em terras cearenses, especificamente na Ponta do Mucuripe. Esta tese foi mais aprofundada pelo respeitado cartógrafo da Marinha Brasileira, Max Justo Guedes, que confrontou mapas da época com os atuais e também utilizou-se de dados náuticos referentes à viagem para sua pesquisa. O fato é que, chegando em terra, a tripulação não foi muito bem recebida pelos indígenas do local, que descreveram como povos gigantes. Eles estavam preparados com seus arcos e flechas, prontos para o ataque em caso de qualquer tentativa de aproximação dos espanhóis. Pareciam querer agarrar um dos nossos e levá-lo embora. Bem desde longe, atiraram-lhe um canudo de ouro, porque antes eles lhes tinham lançado um sino para atraí-los. Quando o espanhol se abaixou para pegar o canudo que atiraram, num piscar de olhos os indígenas o cercaram para pegá-lo, e este, com o escudo e a espada com que estava armado, defendeu-se deles, até que os companheiros o ajudaram com os barcos. Após este embate, que segundo Pinzon deixou mais de 40 mortos do lado dos indígenas e apenas 6 para seu lado, eles seguem viagem pelo rio Curu, passando por um local com uma pedra furada que batizam de Rostro Hermoso e que, pela descrição, acredita-se tratar de Jericoacoara. Depois chegam em um mar de água tão doce que conseguem renovar seus barris.
Este mar, chamado por eles de Mar Dulce, seria na verdade o rio Amazonas, que impressiona a todos pela largura e extensão. Na região amazônica, conseguem finalmente manter contato com os habitantes locais, no que aprisionam 35 indígenas e levam consigo, junto com alguns animais que acabam morrendo antes de chegar à Espanha. E em determinado ponto começam a escutar um barulho ensurdecedor, que pela descrição parecia se tratar do fenômeno de encontro do rio Amazonas com o Oceano Atlântico, conhecido como Pororoca. Rumam em direção ao Caribe e seguem de volta para a Espanha. Diferente da viagem com Colombo, esta não foi uma empreitada muito vantajosa financeiramente, embora tenha contribuído muito para a cartografia da época. Alguns anos mais tarde, Vicente Pinzón detalharia sua jornada ao Brasil para o cronista Pedro Martí de Angleria, e também ao depor no tribunal que julgava o processo movido pelo primogênito de Colombo contra a coroa espanhola. Neste mesmo tribunal, seu primo, Diego de Lepe, atestaria sua presença no Brasil, ao mencionar a cruz que ele havia fincado em solo brasileiro, ao tomar posse da terra pela Espanha. E assim, esta expedição torna-se o caso mais evidente da presença europeia no Brasil antes da colonização pelos portugueses. E se você se interessa por história do Brasil, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos para saber mais sobre esse tema. Até breve!